Olá, hoje a gente vai estar falando nesse vídeo sobre os sintomas da ansiedade, né? A gente já veio falando em outros vídeos sobre esse grande bicho de sete cabeças, que as pessoas que têm transtorno de ansiedade têm um sofrimento imenso e eles se sentem muito mal, muito descontrolados com tudo o que acontece num processo de uma ansiedade alta, às vezes desencadeando uma crise de ansiedade e às vezes levando até uma ansiedade num ponto que leva para uma crise de pânico, que algumas pessoas vão parar no hospital, na UPA, elas entram em desespero. Então, para quem vive isso, é horrível, é muito ruim. Então, eu digo que é um bicho de sete cabeças porque as pessoas vivem assim, porque é uma coisa que não tem muita lógica, tem em lugares diferentes, em situações diferentes, não tem um padrão quando a pessoa entra em crise. E isso traz um sofrimento imenso para as pessoas. Então, hoje aqui eu vou estar relatando para vocês quais são os sintomas. Todo um estado de ansiedade patológico, ele leva a sintomas físicos, psíquicos e emocionais. Eu vou tentar estar listando esses sintomas para vocês entenderem e perceberem como que isso é vivido, né? Quando a gente está num estado de ansiedade, pode ser que tenha algumas pessoas que se reconheçam e percebam que sentem isso, né? Porque uma parte do tratamento é, de uma certa forma, saber. Saber não cura, mas saber ajuda a entender o que está acontecendo e pode trazer um pouco mais de paz para a pessoa, né? Lembrando, como a gente falou até agora, do sistema nervoso autônomo, do eixo HPA, dessa parte neurológica, dessa parte hormonal, ele vai desencadear no organismo da pessoa o estado de fuga e luta e alerta dessa resposta que é uma resposta que é para a gente aprender a se proteger num ambiente, né, onde nós estamos inseridos, é uma resposta de adaptação, ela traz uma série de sintomas. Então, quando a gente aciona toda essa maquinária de defesa do nosso organismo, porque na verdade é um estado de defesa, de sobrevivência, vai trazer uma série de sintomas. Então, eu vou começar listando alguns sintomas que eles são físicos, para que as pessoas tentem, pelo menos, entender o conceito dessa ideia e também pode ser que se identifique. Como a resposta do nosso organismo vem pelo sistema nervoso simpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, é óbvio que ele vai trazer respostas em um geral no nosso organismo físico. Por exemplo, o sistema simpático ele acelera, né? Ele está inervado todos os nossos órgãos, pulmão, coração, todas as nossas vísceras, pâncreas, baço, fígado, intestino, estômago, e eles, junto com o eixo HPA, vão regular uma série de funções digestivas, imunes. E por estar inervado, o sistema simpático está inervado em todos os nossos órgãos, então ele vai trazer sintomas físicos em muitos órgãos. Então, é muito comum, eu vou falar alguns, que é muito comum as pessoas sentirem, né, que é uma frequência cardíaca acelerada. Isso as pessoas percebem quando estão entrando numa crise de ansiedade, ou estão numa ansiedade bastante alta. Depois você tem uma necessidade de respirar mais forte. As pessoas entendem esse sintoma como falta de ar, mas na verdade, toda vez que seu coração bate mais forte, ele circula muito mais sangue pelo organismo. Lembra que você está tentando uma resposta de defesa, de luta, ou fuga ou de alerta, então você precisa de muito sangue, muito oxigênio nos músculos. Então começa a bater o coração rápido, e aí começa a ter que respirar mais, então você precisa fazer esse pulmão funcionar. Como você está parado normalmente, né? Não está em estado de luta real, né? O que acaba acontecendo é que você sente uma sensação ruim no peito. Então, essa resposta adaptativa, né? Ela vai preparar o teu organismo. Como está ligado a várias partes do corpo, essa inervação do sistema nervoso simpático, você pode sentir a sua boca seca, você pode ter uma fala acelerada, você pode ter uma dificuldade para engolir, né? Porque vai mexer com toda essa parte aí. Pode ter náuseas, enjoo, você pode ter vômito, você pode ter diarreia, você pode ter uma micção frequente, porque está inervado todas essas áreas do organismo, né? Todas essas vísceras. Então, ele pode estar trazendo uma estimulação anormal dessa região. Você pode ter ondas de sensações de dores abdominais, você pode ter ondas de calor, você pode ter calafrios, você pode ter uma respiração ofegante, você pode ter, por exemplo, dormências, formigamentos, dores no peito. Isso todas são reações que vêm dessa resposta que a gente falou tanto
do cortisol, do sistema simpático, né? Então você vai ter palpitações, taquicardia, suor excessivo às vezes na mão. Você pode ter as mãos frias, você pode ter tontura, ter uma vista turva, você pode ter sensação de tremor, agitação das pernas, da mão. Isso tudo faz parte de quando você liga esse sistema e começa a funcionar tudo. Ele vai trazer uma resposta de defesa. São vários sintomas que você pode acabar sentindo. Você pode sentir dores no corpo, um cansaço muito grande, você pode sentir dores musculares em regiões do corpo, como pernas, costas. É importante entender que isso faz parte dessa resposta bioquímica, né? Do cortisol, da adrenalina, da osteocalcina, do hormônio do estresse e tal. E também vai ter essa resposta do simpático, acionando tudo isso. Não é que uma pessoa sente tudo isso. Tem pessoas que sentem mais alguns sintomas, outras sentem outros sintomas. Não é que a pessoa vai ter todos esses sintomas para a gente entender que ela está tendo uma crise de ansiedade. Mas alguns são mais perceptíveis. Algumas pessoas têm mais uns do que os outros, porque vai depender como que o organismo dela vai reagir a essa situação de estresse. Com toda essa mudança que existe no metabolismo, no organismo da pessoa, nesse estado de defesa, ela também vai acabar tendo, vamos dizer assim, sintomas psíquicos. Então, uma preocupação excessiva, um pensamento obsessivo. É muito comum pessoas que têm muita crise de ansiedade ter pensamento muito obsessivo, um nervosismo, uma preocupação com tragédias futuras, que são todas que vêm na cabeça dela, são pensamentos intrusistas, né? Pensamentos obsessivos, intrusivos e que sempre são negativos, que sempre são trazendo situações em que a pessoa vai entrar em algum tipo de sofrimento. Medos irracionais. A gente conversou no primeiro vídeo, quem não viu, dê uma olhada no primeiro vídeo, que é a ansiedade, é que ela está muito ligada a uma sensação de medo e de insegurança. Que é essa sensação de medo, insegurança, ou de desamparo, ou de não saber o que está acontecendo, ou está se sentindo ameaçado, é que aciona todo o sistema através da amígdala, como a gente falou no nosso outro vídeo, que a gente fala sobre a fisiologia. Então é importante entender que você, através da sua emoção e através de questões que são objetivas, aciona todo esse mecanismo que dá toda essa resposta de sintomas. E, uma certa forma, essas respostas psíquicas vêm em função dessa mudança, essa alteração do metabolismo, mas também elas propiciam manter esse metabolismo num estado ansioso por causa desses pensamentos que vão trazer também situações de insegurança e medo. Vão existir também sintomas que são emocionais. Então, esse ambiente que se criou dentro do seu organismo, ele vai gerar também sensações emocionais. Então você tem a sensação de insegurança, você tem a sensação e um sintoma emocional de incerteza, você tem uma sensação de pressão, de medo. Essas emoções, elas acabam sendo afloradas pelo processo de desencadeamento. Você pode acabar tendo alteração do sono em função desse excesso de cortisol e de ansiedade, um estado de preocupação. Emocionalmente, você está sempre preocupado. Então, seria importante entender que isso é tudo muito dinâmico. Tem uma parte que é metabólica, que a gente já falou, tem uma parte que é neurológica e tem uma parte que é mental. Então, esses sintomas, eles podem te levar a uma sensação pior pelo quadro físico, por exemplo, começam os sintomas físicos e aí você se sente muito mal, se assusta e aí você entra num estado de medo, de insegurança, que é uma resposta emocional. Ela vai retroalimentar, ela vai reestimular aquela parte que é hormonal, na parte da amígdala, na parte do eixo HPA, que é o hipotálamo. E aí você vai ter esses sintomas que vão gerar essas emoções que vão acabar reacionando todo o mecanismo. E aí é como se fosse você colocando gasolina num fogo. Então, quando o fogo está querendo abaixar, você joga gasolina, porque as sensações e as emoções de medo, insegurança, de incerteza, num estado metabólico desse, vai fazer com que você continue acionando o sistema. E aí a pessoa pode entrar num grau muito grande, ter uma crise muito grande e acabar tendo uma crise de pânico. E ela já está totalmente desregulada emocionalmente e as estruturas mentais que ela precisa
para funcionar e regular isso, vão ficando cada vez menos acessíveis. A gente sabe que o lobo frontal ele tem um papel quando a gente está com a amígdala acionada e com todos esses sistemas aí neuronais e esses sistemas hormonais acionados, de você começar a entender o que você está sentindo, perceber o que você está sentindo, qualificar isso, analisar isso e transformar isso numa resposta mais tranquila, como se você fosse se autorregulando. Acontece que quando a gente está num estado assim, o lobo frontal ele acaba recebendo menos oxigênio, menos sangue, porque você está pronto para uma ação. Então não adianta muito refletir, mas a perder essa capacidade do lobo frontal em refletir é perder um pouco como se regular para você mesmo não entrar ou aumentar muito essa crise. Então, basicamente, esses são os sintomas. Eu acho que é importante a pessoa entender que perceber esses sintomas no corpo, as sensações, e entender que isso é o início de um acionamento de uma ansiedade grande ou de uma crise de ansiedade, pode ajudar a pessoa a não desencadear a crise de pânico. Claro que muitas vezes a gente está passando por situações na vida onde nos expõe a situações difíceis, né, estressantes e ansiosas, e aí a gente acaba acionando isso por uma questão real, concreta da vida, né? Existem pessoas com situações de vida muito distintas e muito diferentes. E às vezes somos nós mesmos, através dos nossos pensamentos, de como a gente entende isso, como a gente percebe, que a gente pode piorar tudo isso e fazer com que fique muito mais intenso. Claro que eu vou dispor de um outro vídeo para a gente estar falando dos fatores que desencadeiam, como que a gente lida com isso, né? É sempre importante lembrar que quanto mais intenso e mais demorado, mais dano isso vai causando para o organismo da gente. Então é importante a gente começar a lidar com esse sofrimento, porque na verdade isso é sofrimento. A gente precisa entender que na vida a gente tem dor, estar vivo leva a gente a passar por situações de dor, mas sofrimento é uma coisa muito desumana. Então, saber reconhecer esses sintomas vai ajudar a gente a perceber que está entrando numa crise. Então, a gente pode se preparar, entender que isso é um mecanismo que vai liberar todo esse sistema, que o corpo vai reagir assim. Então, isso já faz a gente não ficar tão assustado e com tanto medo. É entender, estou tendo uma crise de ansiedade. Então, agora eu vou ficar assim, vou me tremer, vou sentir taquicardia. Não é uma coisa gostosa de passar, mas você começa a entender que isso é um mecanismo fisiológico que está acontecendo, que vai trazer respostas psicoemocionais também. Então, eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem como é que funciona tudo isso, e a gente vai se ver então num próximo vídeo, onde a gente vai estar falando dos fatores que desencadeiam o estado de ansiedade e os fatores que desencadeiam as crises de ansiedade e de pânico. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.